Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no Evangelho escrito por João, capítulo 11. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 11. Enquanto vocês acham aí, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede essa manhã, de poder adorar e bendizer o nome de Jesus. Quero agradecer, pastor Moisés, Deus abençoe o senhor, pela essa oportunidade de poder estar aqui falando a respeito de Jesus Cristo. Louvar a Deus também pela vida da minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha. Minha sobrinha está bonita, de cabelo liso, nem conheci quando olhei para trás. Deus abençoe a Bia, em nome de Jesus. É um prazer e um privilégio estar aqui com vocês. Eu faço minha as palavras do apóstolo São Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, capítulo 4, o verso 19, disse: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Que Deus os abençoe, os prospere e os multiplique. João, capítulo de número 11, eu quero ler com os irmãos o verso de número 3. Diz assim: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, o texto que lemos e os versículos que compõem essa narrativa bíblica apresenta-nos uma família. Família essa que estava enfrentando talvez o pior momento que uma família poderia enfrentar, que era o momento ou o período da enfermidade seguido por um luto. Logo, essa era sem dúvida uma família que precisava e que carecia do cuidado, do favor e do socorro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu leio o capítulo 11, escrito por João, eu tenho para mim que o elemento central deste capítulo 11 é a ausência de Jesus na região de Betânia. Uma vez que a Bíblia Sagrada nos fala, e o contexto discorre, que quando o Lázaro ficou enfermo, quando Lázaro estava doente, a Bíblia diz que Jesus não estava em Betânia. Jesus Cristo estava no Jordão, onde os discípulos de João costumavam batizar. E a família preocupada pergunta por onde é que Jesus estava. E a fala de Marta, bem como a de Maria, após o desfecho desse caso, quando se encontra com Jesus, é: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Perceba que a fala de Marta e de Maria está embargada num sentimento de tristeza duplo. Primeiro, porque o irmão que elas amavam havia morrido, mas mais ainda porque no momento em que elas mais precisaram, Jesus não estava presente quando elas precisavam. Detalhe, e diga-se de passagem, Jesus costumava visitar esta família. Jesus tinha um elo de amizade com essa casa. Vez por outra, Jesus ia ali para talvez tomar um café, bater um papo. Jesus era amigo deles, mas a história diz que quando Lázaro fica doente e vem a morrer, Jesus não estava ali.
E o fato de Jesus não estar no momento que os amigos mais precisavam, de fato, machucou eles. De fato, por que o amigo que sempre está com a gente, no momento que a gente mais precisa, arruma coisas que poderia se fazer em outro dia? Então, a ausência de Jesus fere a família. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe que não é só a família que está triste, mas a vizinhança também se chateia pela ausência de Jesus. Porque os judeus, os vizinhos que viram o desfecho dessa história, olham uns para os outros e se indagam e questionam, falando de Jesus. Não poderia ele, que deu vista aos cegos, que levantou paralítico, fazer com que esse homem não viesse morrer? Perceba, a família está chateada porque Jesus não estava lá, e os judeus também estão dizendo, mas cadê Jesus? Que o povo diz que faz milagre, que o povo diz que opera sinais, prodígios e maravilhas. Por que ele não estava aqui para não permitir que Lázaro viesse a falecer? A família está triste, a vizinhança também está triste, e o que eles não sabem ainda é que esse Jesus, ele não precisa estar de corpo presente para ter controle de determinadas situações. Não, de fato Jesus não estava em Betânia, ele estava a quilômetros de distância, próximo do Jordão, mas a situação que estava acontecendo lá em Betânia estava na palma da sua mão. Ele sabia o que estava acontecendo em Betânia. Se não vejamos o que o profeta Isaías, no capítulo 6 do seu livro, diz a respeito do Deus a quem a gente serve. Ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono, o seu séquito enchia o templo, os serafins que estavam sobre ele voavam, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam cantando uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Agora perceba, e eu gosto desse texto, porque o profeta Isaías faz questão de colocar uma data para ele. Ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias. Logo, a gente percebe que esse ano foi um ano que marcou o profeta Isaías. Primeiro, porque Uzias, há quem diga que tinha um grau de parentesco com ele, há quem diga que era tio e sobrinho, ou que eles eram primo. De verdade eu não sei, o céu me responderá, mas a verdade é que Uzias é rei de Israel. Logo, esse homem está triste por 2 motivos. Primeiro, talvez perdeu um ente querido, e segundo, perdeu o rei da sua nação. É nesse ambiente de perda que ele resolve entrar no templo. Então eu aprendi no decorrer da caminhada que Deus não é democrático, meus irmãos. Deus não tem problema em nos ver chorando a perda de algumas coisas. Aliás, Deus prefere nos ver chorando a perda de algo, mas não quer nos ver chorando por estar perdido. Ou seja, o profeta Isaías agora tinha perdido, estava chorando a perda, mas não está mais perdido. Deus prefere nos ver chorando por ter perdido alguma coisa que doeu, mas não quer nos ver perdido. Você lembra da mulher da dracma? A Bíblia diz que ela perdeu uma das 10 que tinha. E aí ela toma uma atitude. Acende a candeia e varre a casa. Porque na cabeça da mulher ela precisa encontrar o que havia perdido. Mas o propósito de Deus é outro. Deus está dizendo, eu preciso fazer com que ela limpe a casa. Como que eu faço que ela limpe a casa? Eu preciso permitir que ela perda algumas coisas. Então ela perde, mas não está mais perdida.
Isaías perdeu alguém que amava, mas não está mais perdido. Então tem perdas que doem na gente, mas fazem com que a gente se encontre. Quando Isaías está nesse contexto, está dentro do templo, a Bíblia diz que Isaías tem uma visão. Ele vê a visão do trono. Ele vê a visão lá de cima, não enxerga a face de quem está sentado, mas ele vê que tem alguém sentado lá, e o texto diz que o seu séquito enchia o templo. Tem tradução que diz a orla do seu vestido enchia o templo. E isso é bem significativo, porque a tradição judaica diz que todo rei, quando vencia uma batalha, ele pegava um pedaço do vestido, da barra do vestido do rei derrotado, e costurava na sua. Então, quando o rei se apresentava em ocasiões especiais, as pessoas olhavam para a barra do vestido dele e via que aquela barra do vestido, além de colorida, tinha vários retalhos de pano que simbolizavam os reinados que ele havia vencido. Uzias, sendo um rei, tinha vencido muita gente, e com certeza a orla do seu vestido era muito grande. Mas quando Isaías entrou no templo do Senhor, que ele vê a orla do vestido de Deus, Deus estava dizendo: tu está preocupado, Isaías, porque Uzias, que tu achava alguém grande, morreu. Dá uma olhada no tamanho da barra do meu vestido, rapaz, porque eu sou maior do que Uzias. Eu sou o Senhor dos exércitos, que jamais perdeu uma batalha. Era Deus dizendo: você está preocupado porque no teu país não tem mais rei, mas aqui em cima ainda tem quem está no controle. Então nós precisamos entender, Deus não precisa estar de corpo presente, carne e osso. É por isso que a gente o sente hoje. As irmãs cantando, o pastor aqui orando, e o nosso coração arde, porque é promessa dele: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eis que eu estou presente no meio deles. Ele não estava lá, mas sabia o que estava acontecendo lá. A família não tinha esse detalhe. Então eles, preocupados, pegam um mensageiro e diz: olha, ouvimos dizer que Jesus está perto do Jordão. Corram lá para perto do Jordão e mande chamá-lo. O mensageiro sai de Betânia e vai para o Jordão. E eu gosto disso, a gente leu no verso 3, porque esse mensageiro é muito inteligente. Ele chega em Jesus e diz assim, ó: mandaram, pois, suas irmãs dizer, ó o recado que ele dá: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Só que se a gente olhar a junção do português, o que era para ele ter sido falado é o contrário. Ele tinha que falar na pessoa de Lázaro: aquele que te ama está enfermo, não aquele que tu ama. E por que o mensageiro diz isso? Porque ele baseia o sentimento não no sentimento de Lázaro por Cristo, ele baseia no sentimento de Cristo por Lázaro. E qual que é a grande diferença disso? É porque o mensageiro talvez pensa, e eu conjecturo, se ele diz aquele que te ama, se referindo a Lázaro, Jesus pode questioná-lo: como tu sabe que ele me ama? Se ele diz aquele que te ama, fica exposta a fé de Lázaro, e ele conhece a fé de Lázaro, porque a fé de Lázaro é a fé igual a dele, a fé igual a minha, igual a sua. Como que é a nossa fé? Varia, variável. Tem dia que a gente acorda pulando num pé só e falando em língua. Tem dia que a gente fala: não quero mais saber esse negócio de ser crente. Tem dia que a gente diz: pastor, estou contigo e não abro, o que precisar conta comigo. Tem dia que a gente fala: eu quero saber desse negócio de ser obreiro. Tem dia, irmão, que a gente acorda numa alegria, e tem dia que se alguém não pegar pela nossa mão e carregar para o culto, a gente não vem. Então a nossa fé é muito baseada em circunstância, é baseada em muito do momento.
Agora, quando ele calca a sua mensagem, ele pauta a sua mensagem no sentimento de Jesus por Lázaro, ele está dizendo o seguinte: eu sei que Lázaro é falho, eu sei que tem dia que Lázaro está falando em língua, tem dia que Lázaro está murmurando, só que eu tenho certeza, em todos esses momentos, o teu amor por Lázaro não muda, não passa, não diminui. Então, Senhor, aquele que tu ama, porque eu tenho certeza que tu ama ele está enfermo. E o bom de Jesus é que com Jesus a gente não só fala, a gente também ouve. E automaticamente Jesus responde para ele: a enfermidade não é para a morte, para a glória de Deus. E esse mensageiro alegre e feliz sai do Jordão e volta para Betânia, para contar para a família: Jesus falou que vocês podem ficar em paz, fiquem tranquilos, que de fato ele está doente, mas não vai morrer. A enfermidade não é para a morte. Essa é a cabeça do mensageiro. Ele vem vindo do Jordão para Betânia para contar para a família que é isso que vai acontecer. Todavia, quando ele chega lá em Betânia, o homem que estava doente agora está Você percebe que há um paralelo aqui, eu gosto demais disso, irmão. Há um paralelo aqui entre ouvidos e olhos. Porque no Jordão, o ouvido desse mensageiro ouviu da boca de Cristo: a enfermidade não é para a morte. Mas lá em Betânia, os olhos desse mensageiro estão vendo: já morreu. E aí a nossa cabeça, e com certeza a cabeça desse mensageiro também, dá um nó. Porque é mais ou menos assim: no que eu creio? No que eu ouvi ou no que eu estou vendo? No que eu acredito? No que eu ouvi ou no que vejo? Eu sou guiado pelo quê? Pelo que ele me falou, pelas circunstâncias que estão diante dos meus olhos. E você percebe que esse é o grande contexto da caminhada cristã? Porque talvez Jesus falou para você: eu vou salvar sua família, eu vou abrir uma grande porta para você, eu vou tirar alguém do vício. E aí a gente até se alegra quando a gente ouve isso de Cristo. Só que aí acaba o culto e a gente volta para a nossa realidade. E a realidade que a gente vive não condiz com o que foi falado por Cristo. E mesmo que o ouvido tenha escutado: eu vou fazer, eis que eu estou vendo que o homem já está no caixão. E aí eu me motivo e acredito no quê? No que eu estou vendo ou no que eu estou ouvindo? Esse homem aqui fala para a família o recado de Jesus ou não? Porque como é que você fala para uma família: Jesus falou que ele não vai morrer, se o homem já está dentro do caixão sendo velado? Como é que eu falo para a família? Então esse pregador aqui fica confuso. E na verdade, quando Jesus Cristo está dizendo isso, não é literal. Jesus está ensinando o seguinte: quando eu quero, eu uso até a morte, para que o nome do Pai seja glorificado. O apóstolo São Paulo nos disse: nós andamos por fé e não por vista. Então pouco me importa a circunstância que eu estou enfrentando. Eu não vivo de circunstância, eu vivo de propósito. E o propósito de Deus é a sua palavra. E Pedro
Pedro disse que a palavra dele não volta para ele vazia. Ele também disse que seca-se a erva, cai-se as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Jesus Cristo disse: vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu não acredito na circunstância difícil que eu vivo, eu acredito na promessa que ele me fez. Mais vale para mim o que eu ouço dele do que eu vejo. Talvez você recebeu a promessa que 2021 seria um ano bom para a sua vida. Aí veio um tal do Covid, pandemia, fechou tudo. E você está se perguntando, como é que vai ser? Porque mesmo que ele tenha falado e você tenha ouvido, a circunstância que você está vivendo é totalmente contrária. Eu não sei a estatística, a porcentagem, mas a maioria das pessoas caminham pelo que vê e não pelo que escuta. Porque é difícil você acreditar que não vai morrer quando já está morto. Difícil. Não vai morrer, mas já está no caixão. E o pregador fala o quê? O que Jesus falou? E esse homem talvez a garganta trava e ele... Eu vou falar nada porque Jesus falou que não ia morrer, mas já está morto. Se eu falar aqui agora, vamos chamar de doido. Quando Jesus disse não vai morrer, não é literal. Jesus estava dizendo assim, mais ou menos, irmão. Na caminhada cristã, a plataforma que conduz à glória chama-se sofrimento. Então entenda, quando eu digo homem, eu estou me referindo ao ser humano. Todo homem de Deus, seja ele homem, mulher, todo homem de Deus que viveu uma vida com Deus foi provado no campo chamado sofrimento. Não existe um indivíduo sequer que tenha se relacionado com Deus e que não tenha experimentado o sofrimento, porque o sofrimento nos ensina. A Bíblia diz que o sofrimento, segundo o mundo, gera tristeza, mas o sofrimento que vem de Deus gera para nós um peso de glória. O apóstolo São Paulo disse assim: eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente, ela não será capaz de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, se a plataforma para a glória chama-se sofrimento, é Deus dizendo para mim e para você: se você está passando por momentos difíceis hoje, fique calmo, porque eu sou especialista em transformar o sofrimento de agora em momentos de glória lá na frente. Então, se eu puder conjecturar, fica assim: sofrimento hoje, glória amanhã. Sofrimento hoje, glória amanhã. Lázaro está morto, o pregador não tem coragem de falar para a família, porque parece confuso o que Jesus fala. Jesus ainda espera 4 dias. Após 4 dias, ele olha para os discípulos e fala: vamos para Betânia, porque o meu amigo Lázaro dorme e eu vou ressuscitá-lo. Aí começa a briga dos discípulos. E o texto vai dizer que os discípulos começam a se questionar porque não querem ir para Betânia. Por razões óbvias, Betânia é o centro, o quartel-general de muitos inimigos de Cristo. Então eles têm medo de chegar em Betânia e sofrer algum tipo de retaliação. Apedrejamento, por exemplo. E aí Jesus vai fazer um trocadilho aqui. Jesus, sabendo do coração dos discípulos, diz: não tem 12 horas o dia?
Andemos enquanto é dia, porque a noite vem onde ninguém pode andar. Jesus está dizendo isso porque sabe que na cabeça dos discípulos, o evangelho deles é geográfico. Isso quer dizer que na cabeça dos discípulos, importante é o lugar que se está, não quem está no lugar. E quando, na verdade, o importante do evangelho não é o lugar, é quem habita esse determinado lugar. Eles não querem ir para Betânia porque acham que em Betânia é arriscado, o Jordão não. E aí Jesus está dizendo, o evangelho não é geografia, evangelho é presença, não é o lugar que faz a diferença, é quem habita o lugar que faz a diferença. Eles não vão para Betânia sozinhos, eles iam com Cristo. E a segunda coisa que Jesus fala aí, aqui é assim, ande de quanto é dia, porque a noite vem onde ninguém pode andar. Jesus estava dizendo mais ou menos isso. Vocês estão com medo de ir para Betânia porque acham e temem serem apedrejados em Betânia. Tá, deixa eu dizer para vocês. Vamos andar durante o dia, porque de noite a gente não pode andar. Qual era o perigo de andar à noite naquela época? Primeiro, fera, animal feroz. Segundo, azeite era muito caro para manter as lamparinas acesas. Terceiro, salteadores. E quarto, pedra de tropeço no caminho. Como não tinha dinheiro para se manter a lamparina acesa, era fácil errar o caminho ou tropeçar em alguma coisa pelo meio do caminho e se machucar. Aí Jesus faz um trocadilho para querer dizer o seguinte para eles: vocês não querem ir para Betânia porque estão com medo de ser apedrejado. Mas, na verdade, vocês não têm que temer as pedras que os homens lançam. Vocês devem temer as pedras que encontram no caminho. Porque pedra que homem lança não mata crente. Agora, a pedra que crente encontra no caminho derruba e feio. Irmão, a gente precisa entender. Ninguém desvia da noite para o dia. Isso não existe. Ninguém vai dormir crente e acorda desviado, se eu posso usar esse termo desviado, ou incrédulo. Não. Isso é um processo que vem acontecendo. E geralmente quem vive esse processo terceiriza ele. Não vou mais para a igreja por causa da minha liderança, por causa dos meus pastorados, por causa dos meus... Esse tipo de perseguição jamais teve poder de parar a igreja de Cristo. Pelo contrário, o período que a igreja mais cresceu e triunfou foi o período que ela estava sofrendo perseguições e pedradas. Quanto mais batia, mais a igreja crescia. Nero matava um, se levantava 10. Domiciano fazia alguma coisa, outros se levantavam e o nome do Senhor foi glorificado. Porque o que falam ao teu respeito, o que dizem a respeito de você, não tem poder de te influenciar ao ponto de você desistir da caminhada com Cristo. Isso não te para. Agora, a pedra que a gente encontra no caminho, essa derruba. E feio. Que pedra é essa? São os meus próprios pecados. Os meus próprios erros me derrubam. Agora, pedradas externas não têm poder de nos paralisar. Até porque é do ser humano falar. Se você acertar, vão falar. Menos, mas vão falar. Se você errar, vão falar. Se você fizer, vão falar. Se você não fizer, vão falar. Ou seja, falarão de qualquer forma. E isso não tem como. Não tem poder, a menos que você deixe de te paralisar. Mas as pedras do caminho, sim. Jesus estava dizendo para os discípulos: parem de temer as pedras que os homens vão jogar em vocês. Elas não vão matar vocês. Mas prestem atenção nas pedras que vocês acham no caminho. Por isso andem enquanto é dia, para vocês não tropeçar. E sabe o que é interessante? Ninguém tropeça em pedra grande. Geralmente é pedrinha. É o nada a ver.
Ah, isso tem nada a ver, não. Que isso aí não? Isso aí não é nada. São essas pedrinhas que fazem com que a gente vá. E aí tem gente que está pesado já. Porque é tanta pedrinha que vai acumulando que já dá para ele abrir uma distribuidora de brita. Porque ele vai juntando pedrinha, 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 pedrinha. E para, estaciona. E não vai mais. Mesmo contra a vontade dos discípulos, os discípulos vão com Jesus para Betânia. Quando chega em Betânia, esse texto me ensina lições preciosas. Lá, Jesus chega em Betânia, Lázaro já está morto há 4 dias, todo mundo sabe que Jesus espera esses 4 dias, porque existia uma cultura da época que durante 48 horas ou 2 dias que uma pessoa havia morrido, possivelmente eles acreditavam que o espírito da pessoa ainda estava por ali, então se Jesus chega antes e ressuscita aquele homem, as pessoas não iam dizer que era ressuscitado coisa nenhuma, então Jesus esperou 4 dias, o dobro, para dizer, vocês falam aqui em 48 horas, o espírito está lá ainda, eu vou esperar 4 dias, para quando ele voltar vivo, vocês não terem o que questionar. Então Jesus espera por conta disso, mas quando Jesus chega em Betânia, Lázaro está lá no sepulcro, o texto diz que Jesus para na entrada da cidade. E aí eu fico pensando, o homem está morto lá no sepulcro, Jesus não vai no sepulcro, ele para na entrada da cidade. E eu fiquei perguntando, Senhor, por quê? E aí o Espírito falou diretamente no meu coração a seguinte frase: antes de tentar ressuscitar o que já morreu, eu não posso permitir que morra o que está vivo. Vou repetir para você entender. Antes de ressuscitar ou tentar ressuscitar o que já morreu, eu não posso permitir que morra aquele que ainda está vivo. Jesus sabe que Lázaro está lá no sepulcro, então se está lá pode esperar mais um pouco. Mas a família do Lázaro, que está viva, mas quase morta pelo sofrimento, é quem de fato precisa do consolo. Quem aqui já foi num velório de crente? Crente de verdade, irmão. Parece culto pentecostal, coisa linda. Fui eu de um irmão um tempo atrás, 78 anos de idade, uma santa mulher de Deus. Mas a irmã estava com seus cabelinhos brancos, deitadinha ali, ó, sorria. Parecia que estava sorrindo como quem diz, eu venci, vocês que lute agora. E os irmãos cantando um hino, e todo mundo alegre. A família, sim, chorava. Só que a intenção do velório não é cultuar quem morreu. Não. É dar força para aqueles que estão vivos, que pela separação repentina vão sofrer. Mesmo sabendo que está salva, que sempre serviu a Deus, que está bem, que vai para a glória, a gente sofre pela separação. Então essa é a intenção desse momento. Jesus parece que faz isso aqui na entrada da cidade. Jesus vai lá e para na porta da cidade onde está Marta. Porque Jesus está dizendo, o morto pode esperar. Só que quem está vivo não tem mais como esperar. Ou seja, antes de tentar ressuscitar quem já morreu, eu não posso deixar morrer aquele que ainda está vivo. Porque o fato de estar vivo não significa que está bem. Às vezes está vivo, mas não está bem. E aí Jesus para na porta. Marta vem falar com ele, e a fala de Marta a gente falou no começo. Se o Senhor estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Você percebe que há um tom aqui de tristeza, como quem diz, onde é que o senhor estava? Poxa, Jesus, o senhor vem sempre aqui na nossa casa. Quando a gente precisou do senhor, Lázaro estava doente. A gente mandou alguém ir buscar o senhor. O senhor não veio. O
Se o senhor tivesse aqui, poderia ter feito alguma coisa, agora não tem mais o que fazer. Elas estão chateadas, ela está chateada. Jesus olha para ela e diz: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Marta olha para Jesus e fala assim: Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Esse que fala com você agora, eu sou. Aí a conversa teológica continua, porque parece que Jesus está querendo fazer o milagre e Marta está dificultando. Jesus está falando: eu sou a ressurreição, seu irmão vai ressuscitar. O que ela disse? Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último. Se fosse pela vontade de Marta, Lázaro estava esperando até agora, porque essa ressurreição não aconteceu ainda. Jesus disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Ela vai conversando e Jesus cansa. E aí a fala de Jesus é essa: Marta, já te hei dito, se creres, tu verás a glória. Jesus fala assim: ó, vamos acabar com essa conversa que está ficando chato, você não está entendendo. Se você crer, tu vai ver. Bom, enquanto Jesus está ali falando, o texto diz, irmãos, que chega Maria, a irmã da Marta. E a expressão que Maria usa para falar com Jesus é idêntica à expressão de Marta. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que a resposta de Jesus para Maria é totalmente diferente da resposta dele para Marta. E um detalhe impressionante chama a nossa atenção. Maria também está chateada. Maria também está triste porque no momento que ela mais precisou, o amigo não estava lá. Agora, por que Jesus respondeu para Maria? Maria, onde foi que o puseram? Ô Maria, onde foi que colocaram ele? Por que Maria? Por que Jesus fala isso para Maria? Porque o texto diz que Maria, antes de falar, se prostrou. Entenda, irmão, não existe culto ruim. O problema é a nossa postura diante do culto. Marta chegou num tom de arrogância, de pé. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vai falar com ela, ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar, eu conheço o texto, eu conheço da teologia, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus: não, eu sou a ressurreição e a vida. E ela não entendeu, mas Maria, quando vai falar, dobra o joelho como quem diz: eu sei que ele morreu, eu estou triste sim, eu estou chateada com o Senhor, mas tem uma coisa: eu ainda sei que o Senhor é Senhor e eu preciso ter respeito para me dirigir a Ti. Ou seja, é a postura que faz a diferença na nossa vida. Você já viu que tem crente que tem 50 anos de crente e ainda não recebeu as vitórias? E aí tem uns irmãos que com 6 meses Jesus faz assim na vida deles. E aí às vezes o que tem 50 anos fica triste. Mas é a postura. Quando eu mudo a minha postura diante dele, sabe o que o salmista Davi falou? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi é rei, irmão. Davi ocupa o maior posto da sua nação. Mas quando ele vai falar de Deus, ele diz: ele é meu pastor. Davi estava dizendo: eu sou rei diante dos homens, mas diante dele eu continuo sendo ovelha. Acabou. É a postura que faz a diferença acontecer. A Bíblia diz que Maria mostra para Jesus onde Lázaro está. Jesus chega na porta do sepulcro e eu estou esperando que Jesus faça uma oração pentecostal. Aquela oração de perder o sapato, sabe?
O homem está morto lá dentro do sepulcro, todo mundo olhando o que vai acontecer. A oração é: Senhor, ressuscita, Senhor, traz de volta, vem dos quatro ventos, Espírito de Deus, envia. É mais ou menos isso. Jesus chega na porta do sepulcro, manda o povo tirar a pedra. A primeira coisa que ele fala: tirem a pedra. Se o Deus que está ali na frente, se propusendo a orar para o que está morto voltar à vida, ele tem poder para tirar aquela pedra, sim ou não? Por que ele não tirou? Porque não foi ele que colocou e nem mandou ninguém colocar. Jesus estava dizendo: quem pôs a pedra que deu um jeito de tirar? E a tradição diz que era no mínimo 20 homens para tirar aquela pedra. Quando tira a pedra, a oração de Jesus é essa: Pai, graças eu te dou, porque tu sempre me ouves. E aí Jesus choca a gente. Porque como é que a gente está num lugar de sepulcro, de gente morta, todo mundo chorando, Jesus chega e fala: muito obrigado porque tem alguém morto. Pai, graças eu te dou, muito obrigado, porque tu sempre me ouve. Após fazer esta oração, a fala de Jesus é essa: Lázaro, sai para fora. Todo milagre acontece, irmão, quando eu começo a agradecer. Quer viver milagre? Projete ele. Ore a Deus agradecendo pelo que ainda não aconteceu. Meu sogro tem um negócio interessante com ele que acho que cabe aqui. Meu sogro um dia voltou do centro de São Paulo, lá para o lado da 25, aqueles lados. Anos atrás. Chegou em casa e falou para mim: Luan, eu namorava. Olha o que eu comprei. Tinha um chaveirinho lá escrito fé, não sei o quê. Falei: que legal, que bacana. Ele falou: eu comprei esse chaveiro porque eu vou colocar a chave do carro que Deus vai me dar nesse chaveiro. E o chaveiro pendurou lá na clave, lá onde ficava a chave. Anos se passaram e sempre ele falava: quando eu tiver meu carro, já tenho chaveiro. Eu pensava: mas que coisa difícil, né? Já tenho chaveiro, só falta o carro. Deus deu o carro, ele comprou. Colocou no chaveiro e falou para mim: não falei para você? Simples, mas uma lição boa. Nós precisamos viver a vida agradecendo e projetando aquilo que ainda não chegou, mas eu sei que vai chegar, eu creio que vai chegar, eu acredito, e a Bíblia diz que a fé é isso. A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas eu espero. Eu não estou vendo, mas eu sei que vai chegar. Jesus agradece: Senhor, muito obrigado. Depois do agradecimento, ele diz: Lázaro, vem para fora. E a tradição diz que o sepulcro que Lázaro estava enterrado não era um sepulcro único, não. Era uma tumba que cabia no mínimo 12 outros mortos. Jesus chama Lázaro pelo nome, porque se na porta daquele sepulcro ele diz: defunto, vem para fora, ia vir 12. Se ele diz: morto, vem para fora, ia sair 12 mortos. Mas como ele queria só Lázaro, ele disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro veio, chegando.
Eu não sei como Lázaro veio, porque o texto diz que Lázaro estava enfaixado, rolado. Sabe o que Jesus disse? Desatai-o, ou seja, desenrolai-o. Jesus não desenrolou ele. Jesus estava dizendo: quem enrolou Lázaro, faça o favor de desenrolar, que eu não mandei ninguém desenrolar. Entenda, irmão? Tem coisa que é Deus. Tantas outras coisas somos nós. Tem coisas que é dele. Outras somos nossa. Deus, ele é muito reativo. Deus reage muito conforme a gente tem reações aqui na terra. Jesus disse: se vocês ligarem algo na terra, será ligado no céu. Então, muitas das bênçãos que nós não alcançamos e nós atribuímos a Ele, nem tudo é Ele. Muitas coisas são nossas. Outro dia eu conversando com um jovem, ele me disse: estou desempregado, não consigo arrumar emprego. Eu falei: está entregando o currículo? Ele falou: fui hoje. Uma sexta-feira, meio-dia. Não dá, né, pastor Moisés? Falei para ele: obreiro, sexta-feira, meio-dia, já passou uns 500 currículos na sua frente. Você está dando muito trabalho para a selecionadora. Você tem que entregar o primeiro currículo. Tu tem que ir cedo. Então, nem tudo é Deus, irmão. Muitas coisas são nossas. E aí, a ciência não consegue explicar, e a Bíblia também não explica a forma que Lázaro veio. Se Lázaro estava todo enrolado, todo enfaixado, como é que anda? Tem até hino, não sei se vocês já ouviram. Não sei se veio voando, não sei se veio rodando, não sei se veio andando. Esse é o refrão do hino. A gente não sabe, a Bíblia não diz a forma que Lázaro veio. O fato é que Jesus chamou e ele veio. E como a gente não sabe, eu encerro aqui, faz sentido e é lindo. Sabe por quê? Tudo aquilo que a ciência consegue explicar, eles não dizem que é milagre. Agora, quando não se explica, sabe qual a razão que eles falam? Milagre. Quando a gente fica em dúvida, como é que Lázaro veio? Você já parou que tem milagre que acontece na nossa vida? Rapaz, como é que você comprou a casa? Aí você fala: eu trabalhei tanto tempo numa empresa, eu tinha tanto de FGTS, minha esposa também tinha um outro pouquinho. A gente juntou esse pouquinho de FGTS, e aí você vai fazer a conta. Só que quando você faz a sua conta, a matemática tua não bate. Fala: mas rapaz, vou fazer de novo. Como é que você conseguiu isso? Aí você fala: como é que você passou no vestibular? Não, é que eu estou estudando já tem um ano, fiz cursinho, fiz isso, fiz aquilo. Mas você, na sua cabeça, sabe. Você teve esforço, sim. Mas o seu esforço, só ele, não foi suficiente para o tamanho da bênção que você recebeu. E aí a gente cansa. Sabe de uma? Deus fez um milagre. Como é que você comprou o carro? Aí você vai juntar: eu tinha isso, eu tinha aquilo. Não. Foi milagre. Lázaro veio porque Jesus fez um milagre. E essa manhã, se eu pudesse dar um tema para o que a gente falou aqui, eu daria esse: circunstâncias não definem destinos. O que você está vendo, o que você está enfrentando, o que você está passando, nem de longe define o que Deus vai fazer na sua vida.
Você não é guiado pelo que vê. Por mais que a tua família esteja desestruturada, você esteja passando uma dificuldade, você esteja vivendo uma luta, você não deve ser levado, motivado ou guiado pelo que você vê. Porque o que você vê sempre, ou quase sempre, vai ser contrário à voz que Deus te falou. Você vai ouvir de paz, mas vai viver de guerra. Você vai ouvir de bênção, mas está chorando. Você vai ouvir de emprego, mas vai estar desempregado. Não acredite no que vê. Acredite no que Ele te fala. Se for a palavra de Jesus, ela vale mais do que está escrito, de que eu estou vendo na minha frente. Não é a situação que eu vejo, é o que Ele fala. E se Ele falou que vai fazer, não importa como, Ele vai fazer, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Moisés. Obrigado.